outra vez como aquela vez, antes daquilo. Eu recebi a presença do Espírito Santo assim, de uma maneira muito linda, foi gostosa, foi uma conversão imediata naquele momento. Eu lembro que eu saí dali, aliviado, o mundo mudou de cor, a comida teve outro perfume, o colorido era diferente, e ele me levou para casa e disse, Senhor, eu vou te ajudar agora. Depois daquele dia, Deus mudou, tanto a minha quanto a vida dele também. E ele passou continuou servindo a Deus a partir daquele momento. Foi na quinta-feira, aceitou Jesus, foi no domingo, e na segunda-feira, como a gente já se conhecia, ele sabia que a minha mãe era crente, que eu ia na igreja e tal. E estava no meio dos meus amigos lá, deu a hora do recreio, e acho que ele já tinha ficado crentão de verdade, viu? E no meio dos amigos lá, ele gritou, Pai do Senhor, irmão! Aí quase morri de vergonha, porque o pessoal dos meus amigos, né, falou, André, você é crente então? Eu falei, não, rapaz, esse cara é louco, ele deve estar me confundindo com alguém. 2 meses depois que eu estava na igreja, eu aceitei o desafio do batismo nas águas. Algumas pessoas achavam que eu era muito jovem para isso, mas fizeram uma confissão de fé comigo, uma profissão de fé, e eu passei nos quesitos, nas respostas, e o presbítero, irmão Jonas, disse assim, não, ele está apto para o batismo. Com 2 meses, eu me preparei para o batismo. Eu ia para a igreja, as pessoas não acreditavam em mim, eu pequenino, porque sempre fui muito pequenino, alguém me via pregar e dizia, esse aí não vai dar nada, olha, não tem nada acerca dele, Deus lá no céu, olhou para mim e disse, tu é valente, não tem força, mas tem coragem de encarar, eu vou te dar as nações e sai da frente, Satanás. Eu acho que, eu tenho certeza, que foi um pouco providencial a minha pessoa na vida do Marcos, porque eu sempre fui assim, muito ponderado, sempre fui muito calmo, né, tranquilo. Tinha uma garota na igreja, chamava Renata, era uma menina muito espiritual. E ela era uma moça cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela conseguiu colocar dentro da minha cabeça que no dia do batismo nas águas, eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas recebiam o batismo ao sair das águas. E eu fui naquela fé, naquela empolgação, naquele ano, eu falei, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. E quando eu fui batizado nas águas, eu levantei, saí das águas tão frustrado, porque eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu quase desanimei. Naquela noite, no domingo, eu cheguei na igreja e a Renata disse assim, olha, de hoje a 1 semana, o Senhor vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Domingo da frente, era o 50º da Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto. Pastor, entre os pregadores, pastor Bernardo Johnson. Mas o que me impactou foi na noite do domingo, quando o pastor Luiz Carlos, de Capinópolis, já dorme no Senhor. Eu cito esse homem num livro meu, chamado Heróis Sem Medalha. O irmão Luiz Carlos de Capinópolis pregava numa unção tremenda. Só que quando ele fez o apelo, começou a chamar as almas para vir à frente, e eu não recebi nada. Tinha um rapaz do meu lado que chamava Betinho. Eu falei, Betinho, vamos embora. O Beto olhou para mim assustado. Ele olhou para mim assustado, eu falei, o que foi, Beto? E ele, você recebeu. Eu falei, recebi o quê, Beto? Vamos embora. Você está falando em línguas. Mas para mim eu estava falando em português. E ele me ouvia falar em línguas. Foi quando eu parei para ouvir o que eu estava falando e vi que ele estava falando em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Ele buscava o ministério dele já naquela época. Eu acredito que ele não imaginava, né, que ele ia chegar onde ele chegou. O Marcos chegou para mim assim, ele era um adolescente, firme na rocha, você está firme na rocha, porque ele sempre foi uma pessoa extrovertida, o Marcos, assim, muito falante. Eu gostava muito de pregar. Eu até me lembro que ele, na primeira vez que teve um congresso aqui, que ele foi convidado a fazer uma oração. Eu acho que ali também já começou a sentir o peso do ministério, né? Ele queria muito pregar. E às vezes nos cultos ele ia e falava, será que vai dar oportunidade para me pregar? E eu não queria desanimar ele, porque eu tinha medo de perder, né, ele para o mundo. Às vezes ele queria que resolvesse certo tipo de problema, certo tipo de indagações, de respostas, na hora. Mas o que a gente via era a sua personalidade forte e explosiva. Sempre fui muito de questionar. Como a minha vida era uma vida muito pobre, e quando se é muito pobre, você tem pouca perspectiva de vida. Então você tem 2 escolhas, ou você se entrega e se transforma naquilo que a vida te levar, ou você pede a Deus que te dê força para criar alguma coisa abençoada para a sua história. E eu sempre queria mais do que aquilo que a vida havia me dado. Falou, vamos em Ribeirão, no culto com a mocidade, na sede, né? E sede lotada, sede de Ribeirão Preto, pastor
Antônio Silva Santana, né? Um grande homem de Deus, um amigão nosso. Chegando lá na igreja, que movimento? Não, irmão, não tem curiosidade não, é casamento, vocês não ligaram antes para se formar? Meu Deus, perdemos a viagem. Quando chegando na rodoviária, tinha um grupo de garotos de programa. E ele pegou, eu vi quando eles disseram, ó os irmãos lá, vamos zoar eles, vamos tirar um sarro neles. Falei, Marco, aquelas meninas vão zoar a gente. Nós estamos longe de casa mesmo. Ninguém aqui conhece a gente. Deixa elas ir. Nós paramos num cruzamento ali, e aí chegou, e aí, os irmãos, e aí? Aí ele pegou um grupo, eu peguei outro, nós abrimos a Bíblia e começamos a pregar para essas prostitutas. E pregou, e nós vimos que o povo deu crédito, fomos pregando, e as moças começaram a chorar, até que uma chegou em mim e falou, irmão, me perdoa. Eu ia brincar com vocês, mas sou desviado da Igreja Assembleia de Deus. Aí nós pregamos, o povo ouviu, fizemos apelo, elas aceitaram e entregando a mão de Deus. Falou, Senhor, nossa... E nós ficamos satisfeitos, perdemos o culto, mas não perdemos a viagem. E a gente caminhava muito junto, a gente ia, onde tinha um culto de mocidade, na redondeza, na região, a gente ia junto. E nós íamos muito para Morro Agudo, porque lá tinha algumas garotas bonitas, inclusive. A gente ia para paquerar, para poder namorar, para poder buscar uma oportunidade. E eu ficava na casa do pastor Zé do Amparo. De manhãzinha ele me levou para a igreja. E foi uma manhã com Deus. E ele me olhou e disse, você vai dar uma palavra. Como a outra mensagem eu copiei do Everton, eu não tinha mais o que copiar. E eu não preparei nada, eu só li um texto e subi para o púlpito com um dedo tremendo no meio da Bíblia. A tensão era tão grande que o dedo escapou, já não sabia mais onde ler. Eu cheguei no púlpito, me deu aquele medo, travou a minha garganta, me deu a vontade de chorar. Eu abri a Bíblia ao acaso e caiu nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E eu li aquele texto com muita dificuldade, não consegui dissertar nada sobre ele. Quando eu fui descendo dali, vencido, frustrado, e dentro de mim dizendo para mim, eu nunca mais sou num lugar como esse. O pastor Zé do Amparo apontou o dedo para mim, com os olhos daquele e disse, Deus tem um plano na vida desse garoto. Ele vai ser um grande pregador ainda. Na hora, eu pensei comigo, ele está falando isso só para me animar. Mas mal sabia eu que ele estava profetizando. Às vezes a gente até falava assim, pensava assim, eu não falava para ele, para não desanimar, né? Será? Eu acho que ele está pensando muito alto. Dia, você é um grande pregador, né? Eu vou pregar em Camboriú ainda. Imagina, a gente era uma luta para ir em Camboriú, aquele monte de gente, uma luta para a gente arrumar cadeira, para sentar, sempre ali embaixo, né? Um dia eu vou pregar em Camboriú, um dia o meu ministério vai ser bem diferente dessa situação a qual nós vivemos hoje. E vocês vão ver. Sempre quando tinha um pregador aqui por perto, a gente ia. Ele amava Gilvan, Gilmar Santos. Ele se espelhava muito nesses pregadores. Um dia eu vou ser igual a eles. A gente achava meio impossível, mas não conhecia ninguém, né? Como ia chegar lá? Então ele era muito ousado, sempre foi muito ousado, muito corajoso. Tinha alguns sonhos. Eu queria namorar uma moça que era a moça mais bonita da igreja, mãe de Leusa. Todo mundo achava que a gente se dava um casal legal, né? Quando tinha casamentos, o pessoal chamava a gente para ser padrinho. Eu aceitava por educação, mas não gostava, né? Todo mundo, vocês formam um belo par, né? E eu, não, Deus me livre, né? Deus me livre de namorar esse moço, ele é muito chato. Eu lembro de ter, a Edileuza era secretária, depois o Marco foi ajudar ela na secretaria, os dois não se davam. Não se dava por causa disso, porque eu assediava ela, eu queria namorar ela. E ela não queria nada comigo. Então eu abusava da inteligência, porque Deus sempre me deu inteligência. E como eu trabalhava em escritório, ela não tinha muita experiência. E eu já tinha experiência em escritório, então eu humilhava a Edileuza, mas na intenção de conquistá-la. Eu nem não gostava dele de jeito nenhum. Uma vez nós fomos numa festa, um casamento, e ele falou que ia com a gente, ia no mesmo carro, ela não gostou, ficou brava comigo. Aí nós fomos padrinhos, aí na porta da igreja eu já soltei a mão dele, falei, tá bom. Minha mãe deu carona pra ele, eu queria morrer. A senhora não fez isso comigo. Aí chegou na festa, ele queria sentar na mesa dos padrinhos, eu não queria, não sentei. Ele era insistente, perseguia demais. Meus pais gostavam demais dele e eu não gostava. Como eu não conseguia conquistar de Deus, eu ligava para ela todo dia, 5h30 da tarde. Ela falava que não queria nada comigo, eu dizia, um dia você ainda vai namorar comigo. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo. Nessa época, eu saí para pregar em Mogi Mirim, num culto de mocidade. Ele foi pregar, ele falou que chegou, no outro dia eu já não senti vontade de ir na igreja mais. Eu voltei de trem, foi uma viagem muito longa, muito comprida, eu acho que 5 horas, 6 horas. Ele pregou, o pastor deu a oportunidade para ele pregar na cidade de Mogi Mirim, foi aquela benção, foi aquele poder.
E nem ele sabe explicar que quando ele chegou dessa cidade para cá,